Fala, meus amigos, daquele jeitão? Olha, hoje a gente vai relembrar ou até mesmo conhecer alguns filmes do passado no mínimo chocantes. Já que o Holocausto Nuclear sempre foi um tema bem explorado nos cinemas, seja com tragédias que poderiam acontecer, mas felizmente não aconteceram, com os produtores mostrando como seriam as consequências desses piores atos da humanidade, seja com relatos históricos traumatizantes, mas necessários para que talvez esse tipo de coisa nunca mais aconteça. O caso é que na primeira metade dos anos 80, tava todo mundo apavorado com a possibilidade de uma guerra nuclear, muito por conta das tretas de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o cinema aproveitou para explorar bastante o assunto, seja com filmes leves, mas que passam a mensagem, seja com filmes que são um verdadeiro tapa na cara de quem assiste. Então, se você quer conhecer um pouco do Holocausto Nuclear dos anos 80, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Bom, vamos fazer o seguinte, para não traumatizar já de cara, a gente vai começar com um filme, digamos assim, um pouco mais leve, um filme de 1983. Afinal, War Games, ou Jogos de Guerra, como ficou conhecido aqui no Brasil, sendo estrelado pela versão ator quase mirim do Matthew Broderick, já alertava para os perigos de uma guerra nuclear, mesmo disfarçando isso dentro de uma boa aventura dos anos 80. Jogos de Guerra. Quem vamos derrubar primeiro? Las Vegas. Uma simples brincadeira, colocando o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear. Preparem as bombas, preparar para lançar submarinos. Jogos de Guerra, com Matthew Broderick, sessão de sábado, 4 da tarde. E a história apresenta pra gente o garoto David Lightman, que seria o típico aborrecente de filmes dos anos 80, jogando fliperama, chegando atrasado nas aulas e tirando notas baixas, não fosse o fato do personagem do Matthew Broderick ser um tipo de MacGyver e um prodígio quando o assunto são computadores. Bom, isso numa época em que a internet era para pouquíssimas pessoas, poucos acessavam, e para somar 2 mais 2, a gente precisava de computadores do tamanho de uma casa. Exageros à parte, tá certo, o nosso hacker pré-histórico usa o modem para invadir a internet da escola para mudar tanto as notas dele quanto da Jennifer, que é a gatinha da turma, vivida pela atriz Ally Sheedy, que aproveitando esse modem acaba se conectando com um supercomputador Whooper, uma máquina cheia de luzinhas piscantes, como era obrigatório em filmes dos anos 80, e desafia ele para um jogo. Você realmente me deu um A? Dei. Obrigada. Obrigado por quê? Olha aí. Só que aí, ao invés de jogar xadrez, o David desafia o Whooper para uma partida de guerra global termonuclear, sem saber que esse computador, dotado de inteligência artificial, numa época em que esse assunto era pura ficção científica, era na verdade um PC poderoso da Força Aérea Norte-Americana, responsável por controlar todos os mísseis nucleares dos Estados Unidos e última arma do tio Sam no caso de uma guerra nuclear, obviamente contra a União Soviética. Base soviética atacada por submarinos nucleares. Senhor presidente, temos 48 submarinos nucleares fechando os Estados Unidos e temos 100 mil tropas soviéticas protegendo a Alemanha Oriental. E estamos monitorando seus bombardeiros e eles estão em alerta. Sim, senhor. Só que, sem saber, ele acaba colocando as duas superpotências em rota de colisão, onde provavelmente o resultado final vai ser um holocausto nuclear mundial. E aí, a inteligência artificial, querendo aprender tudo a respeito da arte da guerra, resolve que só vai parar quando o pau cantar, digamos assim, nuclearmente. E aí também entra na história o grande bigodudo Dabney Coleman, infelizmente recentemente falecido, vivendo o Dr. John McCrick, um dos responsáveis pelo Whooper, juntamente com o criador da inteligência artificial, o Dr. Stephen Falcon, vivido pelo ator britânico John Wood. E o Dr. Falcon pode ser o único a ajudar o David a impedir essa tal de guerra nuclear, já que ele tem as manhas de mexer com a inteligência artificial. O único problema é que o homem tá morto. Melhor dizendo, aparentemente morto. E claro, não vai ser fácil pro David, junto com a mocinha Jennifer, chuparem essa manga com caroço nuclear, já que no encalço da dupla tá simplesmente o FBI e tudo mais que vocês imaginarem, transformando o filme em uma verdadeira corrida contra o tempo. Mas que tipo de idiota vive numa ilha sem ter nenhum barco? Talvez a gente possa nadar. Qual será a distância? Não, é uns 4 ou 5 quilômetros no mínimo. Talvez mais. Só isso? Vamos? Não. Vamos. Não.
Eu não sei nadar. E esse filme foi dirigido pelo experiente John Badham, e mesmo hoje, mais de 40 anos depois do lançamento nos cinemas, é curiosamente datado principalmente por se tratar dos primórdios da era digital e da internet, que até então eram praticamente restritas a órgãos governamentais e universidades, mas também continua super atual, por falar dos riscos de se largar tudo na mão de inteligências artificiais. E ainda é super atual por se tratar de um filme onde basta apertar alguns botões para causar uma guerra nuclear, quando os governantes simplesmente querem que isso aconteça para um não ceder para o outro e mostrar quem é mais brabo. Só que nessa, quem é que vai se ferrar? Eles, obviamente, e a gente junto. Réis Mortais. Bom, viagens filosóficas à parte, Jogos de Guerra se tornam um dos filmes mais icônicos da primeira metade dos anos 80 e, custando apenas 12 milhões de dólares, lucrou mais de 10 vezes o valor investido, ainda com grande aprovação tanto do público quanto da crítica. Que, vamos concordar, é algo bem raro, principalmente para filmes estrelados por adolescentes. E Jogos de Guerra, como não podia deixar de ser, ainda em 1983, rendeu um jogo de estratégia para várias plataformas da época e também ganhou um game spin-off em 1998 chamado War Games Defcon 1, sendo lançado tanto para o Play 1 quanto para os PCs da época. 2003, NORAD's top secret project, Whopper, is back online and out of control, launching a global attack to eliminate mankind. The fate of the world is in your hands. E é aquele caso, né? Fez sucesso, mesmo sem precisar de uma continuação, ainda mais uma tardia, em 2008, ganhou um filme chamado War Games The Dead Code, que foi lançado diretamente para DVD e, apesar de trazer a inteligência artificial Joshua e o Dr. Falken de novo para a história, não contou com ninguém do elenco original. There's 36,000 nuclear missiles out there, 6,000 of which are armed and ready to fire. That's a 1 in 6 chance of having a freaking nuclear warhead. How do you know that? Mas aí, se lembram desse filme? Gostavam dele? Acham que ele continua atual? Bora comentar aqui pra gente falar mais a respeito disso. Mas agora fica uma pergunta: o que teria acontecido se as coisas tivessem dado errado em Jogos de Guerra? Como seria o dia seguinte? E com essa referência eu aposto que você achou que eu ia falar de O Dia Seguinte, um dos filmes mais marcantes quando o assunto é o Holocausto Nuclear dos anos 80, não é verdade? Bom, eu só não vou falar dele porque aqui no canal já tem um vídeo só sobre esse clássico mais que necessário que chocou muita gente naquela época, então fica a dica. Olha, por falar em chocar, eu acho que naquela época saiu um filme que chocou ainda mais que O Dia Seguinte, será que não? É Catástrofe Nuclear, ou Threads, o nome original dessa produção britânica, que se traduzido seria algo mais ou menos como linhas ou fios, segundo reza a lenda, deixou muita gente com medo do cogumelo atômico, conseguindo traumatizar geral como nenhum outro filme fez quando chegou às TVs da Inglaterra em 23 de setembro de 1984. On the likely effect and destructive power of nuclear war. Some of the scenes which follow may distress you. Threads was made in and with the cooperation of the people of Sheffield. E apesar do nome genérico que essa produção da BBC ganhou aqui no Brasil, talvez o nome Linhas faria muito mais sentido. Já que a história desse filme chocante explora o antes, o durante e o muito depois da catástrofe e o seu inverno nuclear, com a humanidade chegando ao ponto de ficar mais atrasada até mesmo em se comunicar do que foi na Idade Média, ou a Era das Trevas. E vou dizer, isso sem poupar uma linha sequer de quem estava na frente da TV. E seguindo a mesma linha do filme O Dia Seguinte, que também foi uma produção para televisão, só que norte-americana, e lançada exatamente um ano antes, em agosto de 1983, Catástrofe Nuclear vai muito além do filme anterior, já que aqui não temos nenhum ator conhecido nem nada disso, apenas um filme que pode ser chamado de cruel quando o negócio é mostrar de maneira mais realista como seria devastador o resultado de uma guerra nuclear a nível mundial. E para variar, quem paga o pato é quem não tem nada a ver com isso e fica no meio de uma briga entre velhos birrentos que têm muito poder e querem compensar alguma coisa na vida. E apesar desse filme seguir um jovem casal que a gente até pode chamar assim de protagonistas e que acaba descobrindo que vão ter um filho não esperado, sendo Ruth vivida pela atriz Karen McGeer, enquanto Jimmy é vivido pelo ator Rhys Dinsdale, a produção segue um estilo mais documentário, com cenas reais de conflitos sendo intercalada com cenas produzidas seguindo
mostrando o dia a dia de várias famílias britânicas. E como não podia deixar de ser num filme dos anos 80, a treta principal é entre os Estados Unidos e a União Soviética, só que dessa vez com o Oriente Médio no meio. E aí, enquanto os ingleses estão ali levando a vida numa boa, tomando cerveja, vendo jogo de futebol, a história do conflito vai sendo narrada através de rádios e programas de TV, com quase ninguém acreditando que a coisa toda vai passar de ameaças entre os dois países. Felpudos, até que de repente uma guerra nuclear de proporções bíblicas acontece e a Europa fica no meio disso tudo, recebendo a maior paulada. E vou dizer, caro felpudo, se você, confessa aí, ficou tão traumatizado quanto eu fiquei assistindo o dia seguinte lá na televisão dos anos 80, eu era pequeno e eu fiquei, olha, daquele jeito, imagina os britânicos que assistiram esse filme, eles devem ter se sentido levando golpes de um cavaleiro de ouro na velocidade da luz. Já que ninguém é poupado das cenas mais horríveis tanto durante a guerra de mísseis quanto no pós-guerra, e obviamente o que mais incomoda é saber que tudo ali pode ser real, já que o roteiro da produção se baseou em estudos de consultores de guerra, cientistas, incluindo aí o lendário Carl Sagan, também médicos e psicólogos. E a coisa foi tão séria que os executivos da BBC chegaram a pensar em engavetar o filme depois que assistiram ele pronto, por medo de suicídios em massa, tudo por conta de uma possível guerra nuclear que realmente estava ali, na beiradinha naquela época. O caso é que no fim, o filme foi lançado não só na BBC, mas em outras emissoras da Europa e Estados Unidos, e na Inglaterra teve uma audiência tão absurda que quase parou o país. Mais ou menos como se fosse uma Quem Matou Odette Roitman deles. E o choque depois do final do filme foi tão grande que aquela noite de 23 de setembro de 1984 ficou conhecida pela imprensa da época como a noite em que os ingleses não dormiram. Enfim, Catástrofe Nuclear não é um filme para todos os públicos, mas cumpriu bem o papel de mostrar o quanto o mundo estaria lascado com uma terceira guerra mundial. Mas agora me conta aí, já assistiu esse filme? Realmente deu aquele, cagaço, digamos assim? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E também, aproveite e me diz aí, tá gostando desse vídeo? Então bora deixar aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu parente, aquele seu amigo, sua amiga, que assistiu esses filmes nucleares lá nos anos 80 e ficou traumatizado, mas hoje não lembra mais o nome deles. E se os filmes anteriores ficam na suposição do que poderia ter acontecido, o longa animado Hadashi no Gen, conhecido por aqui como Gen, Pés Descalços, mostra o que infelizmente realmente aconteceu no caso A Desgraça em cima do dia 6 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos jogaram a primeira bomba nuclear sobre o Japão, atingindo a cidade de Hiroshima. Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Bom, e esse anime começa mostrando o dia a dia de Gen e a família dele, o pai, a mãe grávida, a sua irmã e o seu irmão, e companheiro de aventuras, o pequeno Shinji. Isso, apesar de eles estarem ali passando fome, com aquela escassez de comida, muito por conta dos anos de participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. E que nessa altura do campeonato, quando o anime começa, ele já se vê sozinho no cenário mundial contra os aliados. E a família Nakaoka ainda consegue levar uma vida praticamente normal nos campos próximos de Hiroshima. Shinji. Mugi wa samui kibishii fuyu ni me o dashite, nankai mo fumare, daichi ni gashi to ne o hari. Shimo ya fusetsu ga osoi kakatte kite mo maken de massugu nobi. E vou dizer, a primeira parte desse anime é comovente, mostra várias lições de vidas, principalmente passadas do pai para os filhos e as aventuras, digamos assim, deles atrás de comida para a mãe que está grávida. Só que na verdade todo esse colorido, toda essa leveza da primeira parte da animação foi só um jeitinho do saudoso criador da obra, o mangaka Keiji Nakazawa, dar uns 5 passos para trás para caprichar mais na voadora que ele dá nos peitos de quem está assistindo e do nada presencia todo o horror da
a explosão da bomba Little Boy, o cogumelo nuclear que vem logo depois e na sequência milhares de mortes de adultos, crianças e animais praticamente vaporizados enquanto muitos ainda ficam vivos, mas sofrendo as consequências horríveis do ataque nuclear. Depois disso, o longa continua acompanhando o Gen e a luta pela sobrevivência tanto dele quanto das outras pessoas próximas, com momentos de deixar qualquer um com vontade de ali, chorar no cantinho igual criança pequena. Vamos fazer o seguinte, fora isso eu não vou falar muito dessa segunda parte, já que você pode não ter assistido, e vale a pena demais. O caso é que Gen, Pés Descalços foi lançado nos cinemas japoneses em julho de 1983 e foi um grande sucesso no país, com uma excelente animação do estúdio Madhouse, que não é apenas bonita e impactante, mas extremamente necessária por ser um relato de um dos momentos mais tristes da humanidade. Pika-já! E vou dizer, quando a gente descobre que todo esse relato é praticamente real, a coisa toda fica ainda mais chocante. Já que Gen, antes de virar anime, foi um mangá lançado pela Weekly Shonen Jump entre 1973 e 1987 e também teve 3 filmes live action produzidos entre 1976 e 1980. E a história foi inteiramente criada pelo mangaka Keiji Nakazawa, que simplesmente colocou no papel as lembranças de infância, já que ele mesmo, assim como Gen, tinha apenas 6 anos de idade e morava em Hiroshima quando o ataque aconteceu. E se prepara porque é uma paulada nas costas quando a gente vê que todos os relatos, todos os efeitos da bomba nuclear que são mostrados nesse anime são praticamente um relato do que o próprio Nakazawa viu naqueles dias de 1945. Que? Nanne, o-kaa-chan. Hontoni, o-tou-chan mo Eiko mo Shinji mo shindan ja ne. O-já, shinde shimoutan ja. E Gen, Pés Descalços ainda ganhou uma continuação, um outro longa animado lançado em 1986, mostrando a história 3 anos depois do filme original. Apesar de também ser um filme excelente, essa continuação, assim como também várias partes do filme de 1983, diferem bastante do mangá, já que o autor Keiji Nakazawa, como dito, só encerrou a obra em 1987. E é uma pena a gente saber que Gen, Pés Descalços ficou inédito no lançamento dele lá nos anos 80, pelo menos aqui no Brasil. Mas, felizmente, alguns anos atrás ele acabou sendo lançado em DVD por aqui. Já o mangá, que é muito mais detalhista e uma verdadeira obra-prima, pode acreditar, foi lançado com muito capricho mesmo pela Conrad em 10 volumes mais de uma década atrás. Mas, como dica, ainda se encontra fácil na Amazon e vale demais a leitura. Mas agora eu quero saber, conhecer essa obra, Gen, Pés Descalços? Leu o mangá? Assistiu o anime? Os dois? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E o principal, eu quero saber se você acha que esse tipo de obra é realmente necessária, principalmente para os nossos governantes verem que no final ninguém lucra nada com isso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Apesar de ser um pouquinho mais pesado, eu acho que é bem necessário. Então, se você está chegando agora aqui no canal, se inscreve aí, hein? E badala o sininho para não perder nada do que a gente lança. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E se você já fez tudo isso, que tal ajudar ainda mais a gente? Que tal se tornar um membro Felpudo Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!